do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Prepare-se, pois hoje vamos ter mais uma aula de língua portuguesa. Você pode estar perguntando, professor, o que nós vamos aprender hoje? Ai, gente, hoje eu estou tão assim animada, pois nós vamos aprender hoje um gênero textual que eu amo muito, que são as tirinhas. Isso mesmo. Ai, professora, mas eu nunca ouvi falar em tirinha. Então, que tal? Junto comigo, vou fazer vocês aí começar a amar as tirinhas. Isso mesmo. Gente, eu me lembro tanto quando estava na escola, aprendendo a ler, e as tirinhas foram assim, ó, aliadas ao meu aprendizado na leitura. Mas, professora, por que tanta empolgação? Bom, as tirinhas nós vamos aprender hoje aqui, que são uma forma divertida da gente entender várias coisas, vários assuntos. E, quer saber? Que tal a gente começar já para a nossa aula e parar de enrolação? Então, vamos conhecer as tirinhas junto comigo? Vamos lá? As nossas tirinhas. Vamos entender o que é esse gênero textual que a professora Andresa aqui tanto gosta. As tirinhas são uma forma divertida de gênero textual com histórias curtas que proporcionam uma leitura muito atraente. Este gênero utiliza-se de quadrinhos para narrar um fato, geralmente na forma de humor. As falas são registradas em forma de balões ou onomatopeias. Volta para mim aqui. Gente, vamos explorar o que esse texto aqui está nos contando sobre as tirinhas. O que são as tirinhas? É um texto bacana de ser lido e eles se apresentam em quadrinhos. Professora, mas será por que as tirinhas aí são tão divertidas e tão fáceis de ser entendidas? Pois além dos textos que a gente tem que se apresentam em balões, em onomatopeias, que nós já vamos descobrir o que são as onomatopeias, tem as expressões, as imagens dos personagens que vão nos ajudar a entender bem o que essa tirinha quer passar. Você viu ali também no nosso texto que elas falam sobre um fato, né? E na forma de humor. Geralmente, quando você senta para ler uma tirinha, você dá aí boas gargalhadas. E as que a gente mais conhece, pelo menos assim, na minha, né? No meu conhecimento, as mais famosas aí, se eu falar com vocês assim, ó, as histórias em quadrinhos, as tirinhas de Maurício de Souza. Vocês vão ficar pensando, Maurício de Souza, Maurício de Souza. Ah, professora, eu não conheço. Mas e se eu falar com vocês, Turma da Mônica? A maioria já vai levantar a mão. Essa eu conheço. Justamente isso. Olha o nosso exemplo aqui, o Chico Bento, um dos personagens de Maurício de Souza, que muito nos faz rir quando a gente lê em tirinhas. Professora, mas quais são as características? Então, vem comigo que eu vou falar com vocês. Como as tirinhas se apresentam, ó. O gênero tirinha é composto por... Vamos lá saber como é que ele é composto? Balões. Os balões das falas, né? Ele é composto por frases curtas, personagens, que, né? Igual eu até dei o exemplo para vocês da Turma da Mônica. Apresenta entre 3 ou 4 quadrinhos. Quando são tirinhas, eles são histórias bem curtinhas. Podem ter até 5 quadrinhos, né? Mas geralmente ele tem 3 ou 4 quadrinhos porque a história é bem curtinha que você vai entender de forma bem rápida e fácil. E qual que é a finalidade? Ou seja, para que serve a tirinha? Ela serve para nos divertir, entreter, que eu já falei dessa palavra aqui, que é divertir, entreter, quer dizer a mesma coisa, e também informar. Ela pode nos trazer informações, nos ensinar também alguma coisa. Vamos ler aqui o exemplo das tirinhas que eu trouxe para vocês. Vejam que a Turma da Mônica está toda ali reunida e tem um coleguinha novo, todo mundo olhando para ele.
E veja que o balão está apontado, ó, para ele. Então, quem está falando? O menino da cadeira de rodas, que está na cadeira de rodas, né? Vamos ver o que ele está falando? Bom, valeu, turma. Preciso ir andando. Veja como ele é bem-humorado, né, gente? A turminha ficou olhando assim para ele, porque como ele poderia ir andando se ele estava na cadeira de roda. Mas ele mesmo aí teve essa tiradinha, a gente chama, tirou a galerinha aí da turma da Mônica, porque ele foi andando, mas na sua cadeira de roda mesmo, que é o jeito que ele usa para se locomover. A segunda, vamos reparar na expressão da Mônica aqui, gente. Veja que ela está com a expressão assim, ó, de surpresa. Vamos ver o que ela está falando? Hein? Eu ganhei uma bola de futebol. Aí no segundo quadrinho chega o Cebolinha também, todo surpreso. Isso não é nada não, Mônica. Ó o terceiro quadrinho, ele, ó, decepcionado com o coelhinho na mão. Eu ganhei um coelhinho de pelúcia. Oh, meu Deus. Trocaram os presentes, é ou não é, gente? Porque a gente sabe que na turma da Mônica, a Mônica que era apaixonada aí com o coelhinho de pelúcia e o Cebolinha com a bola de futebol. Veja que nós lemos aqui o exemplo da nossa tirinha. Lembra que eu falei sobre os balões? Bom, será que existe só esse tipinho aqui, ó, de balão para a gente entender? Não, justamente eu trouxe vários tipos aqui dos mais usados, dos balões que aparecem na tirinha. Professora, para que serve o balão de fala? Ó, o desenho dos balões é fundamental para complementar a mensagem que você irá passar em cada um dos quadrinhos. Os mais usuais são. Então, preste atenção que os tipos de balões, eu não posso colocar o balão que eu quiser lá na tirinha, não, porque cada tipo de balão tem um significado, um sentimento que vai passar na hora do leitor fazer a leitura da tirinha. Então, vamos conhecer os que mais aparecem, ó. O balão da fala do personagem. Veja, ó, ele é inteiriço e a pontinha vai apontar para quem está falando. O balão de grito. Toda vez que tem, ó, esses balões assim, tudo pontudo, né? As letras todas maiúsculas, quer dizer que alguém está gritando. Agora, o terceiro balão. Preste atenção aqui, o balão de pensamento. Veja que ele está em forma, ó, ele parece uma nuvem, não parece? E tem essas bolinhas aqui, ó, em direção ao personagem. Significa que o personagem está pensando. Ou seja, se tem alguém perto dele ali, a pessoa não tem como ouvir, porque ele não está falando, ele está só pensando. Tem também, ó, o balão de ideia, que é esse balão que é quando o personagem tem uma ideia dentro da história. Tem o balão também, gente, ó, preste atenção, ó. Eu tenho dois personagens, o Cebolinha e o Cascão. E esse balão aqui, ó, bobona, dentuça, baixinha, gorducha, tá mostrando que os dois estão falando ao mesmo tempo. A gente chama isso de balão de fala coletiva, ou seja, quando dois ou mais personagens têm a mesma fala ao mesmo tempo. E por último que eu trouxe para vocês é o balão do cochicho. Veja que ele é todo, ó, pontilhado e também vai indicar com a pontinha aqui, ó, né, ó, para o personagem que está cochichando. Agora nós vamos conhecer outro recurso que vai também nos ajudar a entender a tirinha. Professora, qual recurso é esse? Essa palavrona grande aqui, ó, onomatopeias. O que são as onomatopeias?
A onomatopeia é a palavra que imita fonemas. O que são fonemas? São os sons do mundo natural, sendo de objetos, de animais, ações, eventos ou qualquer coisa que provoque um ruído. Trouxe alguns exemplos aqui para vocês, ó. Veja aqui, as onomatopeias, elas vão nos trazer a ideia de sons. Veja esse moço aqui, ó. Quando você está com muito frio, está fazendo muito frio, o dentinho chega até a bater. Então, esse som, ele é escrito lá na nossa história em quadrinho para você entender que aquele personagem está com muito frio. Tem também, ó, a onomatopeia de choro. Tem o choro assim mais contido, sniff, que eu choro, mas eu falo que eu choro mais chique, pessoa que chora baixinho. E tem aquele também que chora, né? Buá! Que é aquele som mais escandaloso. E assim você veja, ó, vocês aí quando estão brincando, vou chamar os meninos agora, ou então até as meninas também gostam. Você quando está brincando de carrinho, você está lá na sua pista, fez lá a sua pista e está passando com o carrinho. Como é que você brinca? Brum, brum, brum. É ou não é? Brum, faz o barulho. As meninas, deixa eu dar um outro exemplo. Quando estão brincando de bonecas, eu observo muito a minha filha brincar com a boneca dela. Ela conversa com a boneca, aí põe a boneca para dormir, aí brinca, faz a comidinha dela, daí a pouco ela faz assim, ó, buá, buá. Ela fala assim, ó, minha filha chorou. Imita o som do choro na brincadeira para falar que a boneca chorou e acordou. Então, existem várias formas, a abelha, né, de imitar os sons. E esses sons, essas onomatopeias escritas, né, vão nos facilitar na hora da leitura e do entendimento da nossa tirinha. Agora, vocês acham que eu não trouxe tirinha aqui para a gente analisar e ler, não? Trouxe sim. Hora da nossa atividade. Vamos lá? Vamos ler a tirinha abaixo. Bom, primeiro nós vamos ver, ó, a nossa tirinha ela possui primeiro quadrinho, segundo quadrinho, terceiro quadrinho. Nós vamos observar, ler a tirinha e depois nós vamos responder algumas perguntas para ver se vocês entenderam bem aí o humor da nossa tirinha. No primeiro quadrinho, Zé Lelé está na beirada do rio. Preste atenção na expressão do Chico Bento, uma expressão de desespero, não é, gente? Vamos ver o que ele está falando, ó. Socorro, Zé Lelé, jogue a boia, a boia. Segundo quadrinho. É pra já, Chico. Zé Lelé corre para atender o pedido. No terceiro quadrinho, o Zé Lelé joga um prato de comida. Eu não sabia que você estava com fome. Ô, gente. Já pensou? Jogou o prato de comida para o Chico. Agora a gente fica pensando, olha a cara do Chico, gente. Olha a cara do Chico Bento de desespero. Ou seja, será que foi isso mesmo que o Chico Bento pediu para o Zé Lelé? Será? Então vamos agora responder, ó. Vamos entender a nossa tirinha. Primeiro, onde se passa a história, gente? Onde aconteceu esse fato aí que eu até falei no início? Isso mesmo, a história, ela se passa à beira de um rio, né? Zé Lelé estava à beira do rio, Chico Bento lá dentro do rio, ó, nadando. 2. O que podemos ver no primeiro quadrinho? Olha aqui o primeiro quadrinho que nós numeramos aqui, ó. O que nós estamos vendo no primeiro quadrinho? Chico Bento pedindo socorro e também pedindo a boia para o Zé Lelé. Então, o Chico Bento estava ali, ó, desesperado, porque ele já não estava conseguindo nadar mais. Pediu socorro para o seu amigo Zé Lelé e falou com ele, joga a boia. Vamos seguir, ó. Quem são os personagens que aparecem na nossa história? Então, quem são os personagens que apareceram aqui, gente? Chico Bento e Zé Lelé, isso mesmo. Número 4. Agora nós vamos observar, ó, o segundo quadrinho. O que aconteceu
lá no segundo quadrinho, gente. O que o Zé Lelé fez? O Zé Lelé foi atender ao pedido do Chico Bento. Quando ele pediu socorro e pediu para ele jogar a boia, ele falou, é para já, Chico, eu vou lá. Agora, no terceiro quadrinho, o que aconteceu? Zé Lelé jogando um prato de comida para Chico Bento. Oh, meu Deus, será que foi isso mesmo? Você viu a cara de desespero do Chico lá no terceiro quadrinho? E é justamente isso que está perguntando, ó, a número 5. O Zé Lelé entendeu o que o Chico Bento queria, gente? Vocês já notaram a expressão quando a gente fala assim, que a gente vai para uma cachoeira, que a gente leva a comida numa marmita pronta? A gente geralmente chama aquilo de boia. E o Zé Lelé, essa expressão é muito usada no interior, onde o Zé Lelé e o Chico Bento vivem ali. Então ele achou, gente, que o Chico Bento estava pedindo o prato, aquele prato de comida que a gente leva quando a gente vai para algum lugar e já leva ele pronto ali, chama de boia. Será que era isso mesmo que o Chico queria? Zé Lelé não entendeu, foi nada, né, gente? Ó, o Chico Bento queria a boia que a gente usa para flutuar na piscina, no rio, né? A boia para ajudar ele a sair daquele sufoco. Ele pediu até socorro, né? E o Zé Lelé não entendeu, foi nada. Agora eu trago um desafio para vocês aqui, ó. Agora nós vamos fazer você vai fazer a sua história aí, a sua história em quadrinhos. Você vai observar os quadrinhos, vai entender a situação aí e nos balões de fala você vai produzir um diálogo. Eu trouxe aqui, gente, um exemplo de uma situação que eu poderia, né, colocar nessa história aqui. Mas você pode usar a sua imaginação aí e fazer diferente de mim. Então vamos lá? Veja que o Cascão no primeiro quadrinho, o Cebolinha com o headphone, né, o fone de ouvido, e o Cascão tentando chamar. Cebolinha! Segundo quadrinho, o Cebolinha lá só curtindo, ó, a música, e o Cascão tá que chama, ô Cebolinha! E o Cebolinha falando, perturba não que eu tô escutando meu som aqui, ó, não perturbe não. O outro quadrinho, terceiro, o Cascão ficou, você não vai me ouvir não, é? E o Cebolinha só, ó, oh meu Deus, pensando com ele, né? Olha a cara do Cebolinha, tá enchendo a paciência. Aí ele vai, vira pro Cascão e fala, que foi? O Cascão vira para ele e fala, cuidado! Mas já era tarde, o Cebolinha, pô, lá embaixo. Aqui caberia até uma onomatopeia dele caindo lá embaixo, ó, pô! E não ouviu o amigo, né, gente? Caiu lá no buraco. Bom, a nossa aula, gente, vai ficando por aqui. Mas eu quero aqui deixar um desafio para vocês. Pergunte ao papai ou à mamãe se eles têm aí na casa de vocês uma história em quadrinhos para vocês criarem esse prazer que é ler as histórias em quadrinhos, as tirinhas. Vocês vão perceber que é uma leitura prazerosa, que vocês vão aprender muito com esse tipo de leitura e, além de tudo, divertir pra lá. Eu sempre falo assim, nós vamos divertir demais com esse tipo de leitura. Vão auxiliar vocês na hora de aprender a desenvolver a leitura. Bom, antes de eu ir embora, eu deixo o meu recadinho aqui para vocês. Acessem a nossa plataforma SMED GV. Como eu faço isso, professora? Vai aparecer uma imagem no cantinho da tela. Vocês vão apontar a câmera do celular e vão ser direcionados para a plataforma SMED GV. Realize todas as atividades. Também não esqueçam lá de visitar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram. E se inscrevam no nosso canal do YouTube. Lá, depois que a aula é transmitida aqui, fica disponível para vocês assistirem quantas vezes quiser. Faz uma maratona aí das nossas aulas de língua portuguesa e vão aí cada dia caminhando mais no conhecimento da nossa língua. Eu vou ficando por aqui, mas não posso deixar de deixar o meu beijo no coração, que vocês fiquem com Deus e aguardo vocês para a próxima aula. Tchauzinho!